Obrigado. Bom dia a todos, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui conduzindo essa mesa com o nosso general de divisão Moreto, sétimo subchefe do Exército, João Gonçalves, coordenador do CISFOTEC, do nosso COTEC, e do Dr. Galo, nosso consultor da DUS. Nós vamos seguir a seguinte sequência, vamos começar com o professor Galo, seguido pelo general, depois João Moreto, e no intervalo, após o intervalo, João Gonçalves. Sem muitas delongas, para que nós tenhamos tempo de depois realizar muitos debates, passo a palavra então ao Dr. Galo para fazer a sua apresentação. Senhoras e senhores, generais, vou ser breve aqui em minha abertura, porque tem bastante tempo para conversar. Felizmente, ao longo da jornada de ontem e da primeira palestra de hoje, já tivemos um avanço muito grande no entendimento da assistência, de maneira que vou poder me focar nos pontos que creio um pouco mais importantes. Devo dizer que eu tenho trabalhado nos últimos 28 anos no assunto de segurança cibernética, desde a minha graduação, pós-doutorado, até o pós-doutorado. Nos últimos 22 anos, depois que eu fundei essa empresa, que chama Críticos, também trabalhei no dia a dia. Nos últimos 6 anos, especificamente com inteligência artificial, na criação de modelos, na aplicação de modelos, na criação de aplicações. E a primeira coisa que devo dizer para todos os senhores é que, de tal forma como o professor Vinícius trouxe, que a gramática da guerra foi mudada, é que é praticamente impossível visualizar o que vai acontecer baseado na experiência pretérita. Veja, não é uma ferramenta, definitivamente não é uma ferramenta. Ela trabalha no mesmo eixo, no mesmo polo, na nossa própria cognição. Portanto, saber o que vem é um pouco tentar descrever uma coisa que a inteligência biológica não seja capaz, num futuro de médio ou longo prazo, sequer de descrever a inteligência por máquinas, ou inteligência artificial, ou inteligência matemática. Cada um utiliza um termo diferente. Ponto fundamental, e aí, só para usar uma figura de linguagem, o último matemático a dominar a matemática inteira foi Euler. Então existiam, durante a história, pessoas estudiosos, sábios, tinham a capacidade de dominar diversas áreas inteiras. A um certo ponto, Euler, se não me engano, no século XVIII, inventou uma coisa que se chama topologia matemática. Não é exatamente a mesma topologia que a gente emprega na área de georreferenciamento, mas essa topologia era tão complexa que a partir dali nenhum outro matemático entendia a matemática inteira. Então a gente chegou num ponto onde já não é mais possível compreender uma pessoa só compreender esse tópico inteiro. Aliás, já não é faz bastante tempo. Isso tem que virar uma chave na gente para entender que não é um assunto não compreensível, é maior que a mente humana. A gente pode compreender ângulos, a gente pode compreender pedaços, mas o todo a gente não consegue compreender, ainda mais com a memória de passado. Portanto, se eu tenho uma observação para os tomadores de decisão, para quem fará o assessoramento aqui, no futuro, próximo não, a primeira oportunidade que vocês tiverem de colocar a mão prática com sistemas, agentes, que quer que seja, que utilize inteligência artificial, agentes, machine learning, o que quer que seja finalístico, atividade meio, coloque a mão. Porque senão você vai estar descrevendo uma coisa na qual você não... Simplesmente é um conceito vazio. Você não realmente interage com ele. Né? Vou adiante aqui. Ok? Só comentar um pouquinho da BIND. A BIND é a Associação Brasileira das Indústrias de Material de Defesa e Segurança, tem 40 anos.
organiza quase 20 eventos anuais no país e no mundo, promovendo a indústria nacional. A indústria nacional é aquela que gera tecnologia, gera riqueza no país, tem mais de 250 associadas. Dessas 250 associadas, elas correspondem, segundo dados da Apex, a 98% do PIB exportador de defesa e segurança. Então, um conjunto bastante interessante de empresas, muita tecnologia relevante é feita no Brasil, nem tudo, certamente, não dá para fazer tudo em todo lugar, mas aí cabe contar um pouquinho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o emprego de inteligência artificial, ela é um alvo em movimento. Então eu fiz uma figurinha aqui bonitinha, só para vocês lembrarem que realmente é um alvo em movimento. Um alvo em movimento porque o que a gente observa hoje, quando a gente revisita o assunto daqui uma semana, um mês, 2 meses, ele mudou totalmente. Vem do fato de que ela se acelera. A própria tecnologia é usada para escrever modelos melhores, mais rápidos, mais amplos, com atuação maior. Um dos cabeças desse movimento é o Sam Altman, que é um dos fundadores e CEO da OpenAI. E esse senhor, ele diz a seguinte coisa. Aliás, o do DeepMind, do Google, ele diz a seguinte coisa. Imagina um mundo onde todo conhecimento e todo raciocínio sobre esse conhecimento, ou seja, a produção intelectual em cima desse conhecimento, ele é virtualmente de graça, é gratuito. Instantâneo ou semi-instantâneo. Imagina que toda a ação sobre esse conhecimento também é quase gratuita e quase instantânea, se essa ação for no mundo digital. E no mundo físico, bom, talvez demorará um pouco mais, mas no mundo digital já é basicamente isso. Esse é o estado para onde a gente está indo. E a pergunta é, que atividades humanas passam a ser desnecessárias? Quais atividades que posso fazer novas, que geram vantagem no campo de batalha, ou geram riqueza, ou geram o que quer que seja? Esse é um pensamento muito profundo. Eu sou da área de computação, fiz, que nem digo, né? Eu trabalho há muito tempo no setor e pesquiso, e hoje eu estou numa situação que é a seguinte: sabe quando vocês estão vendo uma figura, uma foto, e aí você olha, puxa, aqui Joãozinho estava saindo para uma festa, ele não sabia, mas ele ia morrer naquela noite. Essa é exatamente a sensação que eu tenho para várias áreas, por exemplo, de computação. Desenvolvedor de software, como elemento que vai lá e escreve software, que não entende necessariamente da lógica de negócio, né? Ou seja, o benefício que o que está sendo escrito traz para a sociedade, ou para o cliente final, ou não entende fundamento de computação, esse cara aqui vai desaparecer. A atividade vai desaparecer. É que nem assim, é que nem falar do como que era colhida a soja há 40 anos atrás? Talvez na mão. Não existe hoje o lavrador de soja. Chegou a colheitadeira. E acontece que o lavrador da soja não virou um piloto de colheitadeira, pode ter certeza. É outra profissão. Ah, não existe mais lavrador? Existe, lógico. Uma parreira, o sujeito vai lá ainda, colhe na mão, o cachorro viticultor, colhe na mão a uva. Mas ele está pronto mentalmente para que várias atividades que a gente faz serão inviáveis de continuar sendo feitas por humano. Não é questão de querer ou não. Mesmo que uma massa ser lavrador da soja, não há posição de lavrador da soja. Assim como não haverá no futuro próximo analista contábil, analista jurídico que me interfaceia com pessoas, com problemas de negócio, aquela pessoa, essas aí, é a foto do cara que vai morrer amanhã. E a do software, eu digo, está morrendo. Morreu totalmente? Não tem tempo, poucos anos, pouquíssimos anos. Um pouco adiante aqui, diretamente. Bom, existem diversos empregos de IA e machine learning no mundo de defesa. Vou comentar alguns aqui, né? Primeiro, o reconhecimento e vigilância. Eu acho que os números, eles dizem, os números de emprego, eles são muito claros, das vantagens, né? Você tem um aumento de pelo menos 160% na efetividade quando você aplica IA em sistemas de vigilância e monitoramento. Estou falando de um número massivo. A pergunta é, eu, enquanto força, estou preparado para ter um ganho de
160% de produtividade, ou seja, agora um combatente produz 2,6, eu estou preparado simultaneamente a reduzir o número de efetivos e mobilizar o recurso para essa ferramenta? Essa pergunta tem que ser feita. Aqui uma questão seja ferramenta, seja agente, sempre para qualquer atividade que a gente engaje, existe uma relação ótima entre pessoas e maquinaria. E certamente nenhuma das Forças Armadas brasileiras estão nessa ótima relação. A Marinha está sem navios, a Força Aérea basicamente tem limitações severas para voar, e a Força Terrestre também tem suas dificuldades, seja munição, combustível, grupos de adestramento. E agora, com a realidade de multiplicação de produtividade, e quando você leu ali a frase que a estratégia do Reino Unido trouxe, ela diz claramente de produtividade. Aquela palavra ali, ela passou, não é todo mundo que percebeu, produtividade da força, porque a força é mobilizada e o produto, a produtividade da força é medida em capacidade de fato. Logística. Logística é uma área onde faz uma diferença fabulosa. Primeiro, a gente percebeu como guerra da Ucrânia e Rússia, uma coisa que parecia que o pessoal esqueceu. A primeira coisa é que arsenal faz diferença. Tem que ter paiol. Tem que ter paiol. Tem que ter mobilização. Não adianta ter o meio, o meio que dispara a plataforma, sem paiol. Tem que ter paiol. Paiol para otimizar o custo de paiol é dificílimo. Tem reciclagem, se munição é reciclável ou não, em alguns casos reciclável não é a palavra correta, é validada. Exato. Tem aspectos de quando comprar, como comprar, quantidade de comprar. Cumulativamente, quem tem empregado já sistemas de IA tem observado reduções de 30% nos custos de mobilização, seja durante toda a cadeia logística. E aqui eu gostaria de comentar um pouco, eu acho que para mim é claramente o sistema, a questão mais séria de todas. Eu vou me deter alguns momentos por aqui. Uns 5 anos, talvez uns 10 anos atrás, aliás, eu vou caminhar um pouco mais para trás, né? Há uns 15 anos atrás, tinha um conceito bastante, na época, novo, que a DARPA, com o Departamento de Defesa americano, começou a propagar, que era o conceito da guerra baseada em redes. O que é a ideia da guerra baseada em redes? A guerra baseada em redes é que os elementos do campo de batalha podem colaborar entre si diretamente, ao invés de ser de forma totalmente hierarquizada, ou seja, há comunicação de fato entre esses elementos, de forma que o ciclo ODA, né, de observação, orientação, decisão e ação, ele pode ocorrer de forma mais fluida e mais rápida. Para isso, grandes programas foram iniciados. Os programas dos Data Link táticos no Brasil, a gente começou a RDS Defesa, e outros programas para ter um meio de comunicação no campo de batalha. No campo de batalha, normalmente eu estou falando de comunicação rádio ou data link, em alguns casos bastante específicos, link micro-ondas, mas em geral são sistemas de rádio. Muito bem. Essa era a face pública, muita gente começou a se mover nesse sentido. Mais recentemente, uns 10 anos atrás, começou no Departamento de Defesa americano a percepção de que os sistemas, o que havia se preparado para a guerra em redes, era na prática insuficiente para o campo de batalha, para um cenário de armas combinadas. Mas por que isso aí? Porque cada um que falava tinha uma interface diferente. Não combinavam, tecnicamente, não combinavam nas APIs, na prática não combinavam, os sistemas eram incompatíveis que consumiam os dados. Então havia até forma de se trocar dado, mas o dado em si não era utilizável por todo mundo. E a percepção dos americanos era que ia vencer a guerra, ou ia vencer o combate, não quem tem o maior poder de fogo, da somatória do poder de fogo, mas sim quem, ele usa assim, those who can complex the enemy out. O domínio da complexidade do campo de batalha é o que vai definir quem vence o combate. E o exemplo mais catastrófico de não domínio
da complexidade do campo de batalha foi a Rússia tentando invadir a Ucrânia no começo da guerra. Nenhuma brigada, nenhum batalhão falava com nenhum deles. Não coordenavam nada. Então, assim, um show de descoordenação absolutamente violento. Existia uma superioridade numérica massiva e não conseguiram nada. Nada proporcional, né? Ao que estavam fazendo. E, pois bem, o americano começou a casar isso com um negócio que chama JADC2, que é Joint All Domain Command and Control. A ideia é que eu preciso saber comandar em conjunto, simultaneamente, todos os meus meios. E esse conceito de comando de todos os domínios conjuntos, ele é viável apenas com essa coisa que chama Mosaic Warfare. O conceito de Mosaic Warfare é que, se eu quero ser capaz de combinar as capacidades de todos os meus meios no campo de batalha, todos têm que ter o mesmo formatinho, todos têm que ter uma forma de interface padronizada. De tal forma que eu consigo fazer coisas impensáveis até um certo tempo atrás. Que é, por exemplo, eu estou com um drone voando. Esse drone tem uma câmera de altíssima resolução. Aí eu tenho um satélite. Esse satélite, ao mesmo tempo, tem um radar eletromagnético. E aí eu tenho um navio. E esse navio tem um Tomahawk ali. A ideia é que o Tomahawk, ele consome diretamente do sensor do satélite o dado sobre o alvo. Não passa por uma cadeia de comando que vai dar, finalmente, uma ordem específica, vai atrás de... Esquece isso. O ciclo ODA, ele acontece entre elementos das plataformas. De tal forma que, imagina o poder de decisão de designação de alvo se o míssil fala com o sensor do satélite do drone diretamente. É essa visão que está sendo perseguida pelo americano. E é impossível executar essa visão sem que ela seja autônoma e absolutamente baseada em sistemas baseados em inteligência artificial e aprendizado de máquina. É para aí onde a gente está indo. E aí passo a falar um pouco assim, qual que é o estado, qual que é a situação que temos hoje nas Forças Armadas brasileiras. Bom, encarar enquanto país. Bom, eu acho que tem uma questão de conceitos, a gente está perseguindo um tipo de forma de engajamento que é baseada em redes que está correta, ela só está, mas ela é um passo antes, né? A gente precisa colocar a visão para frente. A única forma de fato, tomar vantagem dessa visão para frente em torno de JADC2 e Mosaic Warfare é com o emprego massivo de IA. Por quê? Porque os tempos de decisão são em escala sobre-humana. Então não dá para ser feito por humano, simples assim. Ponto. Isso no nível tático, perando o nível estratégico. Perando. Não estou falando que necessariamente tem que estar no nível estratégico, mas a interface está mais acima. A análise de cenários, ela pode vir pré-pronta para o tomador de decisão e um pouco mais adiante. A pergunta é, quantos dos nossos equipamentos hoje, Forças Armadas, em geral, possuem data links que conversam entre si? Não tem. Não tem. Não tem. Você tem, dentro da Força Terrestre, você tem vários carros com equipamentos da Thales, que não falam com o equipamento da Tadiran, que é o que por exemplo, o fuzileiro usa, que não fala com o equipamento da Força Aérea, que usa Cold Schwartz e usa Elbit. Ninguém fala com ninguém. E mudar esses equipamentos, principalmente nos casos aviônicos, que é mais complicado de todos, no navio, na Força Terrestre, é tecnicamente mais fácil. Não estou falando que é mais fácil do que o não é nada. Estritamente técnico é muito mais fácil mudar nas outras coisas. Não acontece. E quando a gente procura observar coerência nessas ações, existem conversas, sim, importantes, mas a ação é muito limitada. Muito, muito limitada. Aliás, quando a gente vai, inclusive, para a Força Terrestre, o rádio do combatente é Harris. O rádio do helicóptero é Rockwell Collins. E nada disso
funciona sem comunicação. E eu estou falando uma doutrina de guerra baseada em redes que as forças já conhecem e não é de hoje. Então, o diagnóstico, infelizmente, ele precisa passar por um wake-up call. Se esse wake-up call é um trauma, de entrar em um combate e possivelmente ser derrotado no combate, ou ser qualquer outro, quer dizer, melhor que ele seja realizado por iniciativa própria, mas ele realmente precisa melhorar. Caminhando para o final aqui, em 2024 se estimava que o incremento de letalidade e eficiência das forças era pelo menos de 40% com o uso de comando e controle conjunto. Eu estou falando que eu consigo aumentar 40% a produtividade das minhas forças apenas elas falarem dos meus sistemas. Só o fato de elas se coordenarem aumenta 40%. Depois da guerra da Ucrânia, eu acredito que é bem maior, particularmente. Vis-a-vis do que aconteceu. Termino aqui, eu salvei uns minutinhos, não dá para usar mais na discussão, acho que pode ser interessante, poderia ter sido maior, mas o professor Vinícius fez o favor de cobrir tudo. Obrigado, Vinícius. Eu vou fazer só uma última observação. Como tenho trabalhado há bastante tempo, 6 anos já criando modelos, aplicando modelos, vai apenas uma percepção aqui, também vi alguns estudiosos da área comentando um pouco sobre esse assunto, que é, de fato, quando nós humanos pensamos, a maior parte das vezes a gente projeta no futuro o que é a experiência passada. Mas muitas vezes se diz de repertório. É raro uma pessoa pensar numa possibilidade que nunca ou experimentou ou ouviu falar. No caso da IA, no caso de um tipo de IA, né, tem essas várias coisas. De um tipo de IA, que são aquelas baseadas em aprendizado de máquina, chamado de machine learning, é o tipo de IA que aprende com dados. Existem outros tipos de IA que não aprendem com dados, só para ficar claro. Esse tipo de IA que aprende com dados, obviamente, ela tem uma tendência a só produzir construções em cima daquilo que foi apresentado no passado. Então, nesse tipo de IA que é baseado em dados, de novo, não é a única, em muitos casos nem é a melhor, nem é a mais eficiente, ela é a mais versátil. Volta e meia ela alucina. Você pergunta uma coisa, ela dá uma proposta basicamente assim, maluca. Tem gente que argumenta que quando o humano cria uma coisa nova, e é relativamente raro, se você olhar na história, todo mundo pensa e fala e faz, mas de fato, coisa nova é criada com uma frequência relativamente baixa. Está dentro de uma das alucinações que na verdade deram certo. É uma alucinação que deu certo. Eu acho que a partir do paradigma que IA reproduz só o que foi feito, ela é verdade em muitos casos, mas ela não é verdade sempre. Essa aqui é uma pequena observação. Tem casos onde coisa nova, tem gente que estuda isso, poderá ser criado a partir do que nunca foi visto antes. Bom, termino aqui, agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de criar a mesma consciência. Ok, muito obrigado, Dr. Carlos, pela sua apresentação. Passo a palavra agora ao general José Moreto. Vamos lá, vamos ver o tempo aí, né, para a gente não extrapolar o que está previsto. Enquanto não aparece ali o cronômetro, então eu já posso aqui já ganhar tempo, né? Vai acabar mais cedo, né? Isso é pronto. Bom, senhoras, mais uma vez, senhoras e senhores, meu bom dia. Realmente é um privilégio muito grande estar aqui, principalmente depois de ouvir palestras tão instigantes, como a do professor Vinícius e agora do professor Roberto Galo. E cada vez mais eu me convenço, uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás, que fala o seguinte: que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. E é isso. Eu acho que aqui hoje nós estamos fazendo mais perguntas. E como é que nós vamos
responder a tudo isso? Bom, aí é problema de vocês. E meu também, né? Afinal, dizem que eu tenho o melhor emprego do Exército Brasileiro. Porque eu garanto que todos vocês, no final de semana, quando se reúnem ali para tomar um chopinho, senta na mesa de bar, coloca a cerveja ali, vamos lá, vamos resolver os problemas do Exército. Né? E aí vai, aí começa, é a solução para tudo. E no dia a dia, essa é a minha missão. Não ficar tomando a cervejinha, mas pensando em tentar resolver os problemas do Exército. Ou tentar achar quais seriam esses problemas, quais a gente pode resolver, quais vale a pena atacar, quais que não vale, pensando no horizonte de 2040. Essa é a nossa missão. Pô, 2040? É tão longe? Não. 15 anos. Vamos fazer uma retrospectiva, 2010. Pense onde você estava em 2010. Vocês veem que tudo é muito rápido. 15 anos, está aí. Né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu gostaria também de passar para os senhores algumas ideias que venham a corroborar aquilo que já foi explorado nessa manhã. E como que nós estamos vendo essa utilização da inteligência artificial e quais são alguns empregos práticos que também a gente vê no mundo. Já começa o seguinte, senhores, o mundo realmente, com a utilização da inteligência artificial, vai ser diferente, não tem como. Imagine como era o mundo há pouco tempo atrás sem isso aqui, ó, sem o celular. Vocês lembram? Era totalmente diferente do que é hoje, em termos de conectividade, em termos de informações. Com a IA vai ser a mesma coisa. E como eu disse, o limite que a gente tem para isso, em muitas oportunidades, é a questão da nossa imaginação. Por exemplo, vamos imaginar, já que a gente vai ter inteligência artificial em praticamente todos os setores da nossa vida, como seria uma geladeira com inteligência artificial? Bom, mas geladeira com inteligência artificial? Bom, vou colocar aqui minha visão. Eu vou acordar de manhã, vou na cozinha, vou acender a luz, e lá na tela da geladeira, que hoje as geladeiras mais modernas já têm uma tela, vai aparecer ali o meu assistente de IA, que vai me cumprimentar, bom dia, e vai falar assim, olha, o leite está acabando, e o iogurte está com 2 dias do vencimento. Você quer que eu encomende leite? E aí eu, orgulhoso, vou falar, não, obrigado. Porque eu não quero que uma máquina, que um sistema, passe a tomar decisões que cabem a mim, de ir no supermercado, escolher a marca que eu quero, ir no supermercado que eu quero, até que no dia seguinte, quando eu for tentar tomar o leite, eu vejo que acabou o leite, eu estou sem leite. Aí no dia seguinte, quando eu acordar de manhã, mesma coisa, a geladeira vai me cumprimentar, meu assistente de IA que está lá, e vai falar novamente, bom dia, o leite acabou, você gostaria que eu encomendasse leite? Aí eu vou falar sim, e a partir daí eu estarei automaticamente conectado com uma empresa que vai, a partir daquele momento, começar a me reabastecer automaticamente. Vai facilitar a minha vida, mas eu passei a fazer parte ali de um rol de consumidores cativos. Então esse é só um exemplo. A IA na geladeira. E por aí vai. Os senhores começam a imaginar aí, em todos os aplicativos que nós temos, em todos os sistemas, tudo que a gente usa, qual seria o impacto da inteligência artificial. E é algo que veio para ficar e é algo para hoje, não é para o futuro. Vamos lá. Então, após essa introdução, vamos falar um pouquinho aqui sobre a inteligência artificial e as aplicações para a concepção de transformação do Exército Brasileiro, o nosso Força 40. Um pouquinho mais formal, né? Aquele nosso velho formato de objetivos. Então, vou falar um pouquinho aqui do nosso conceito de Força 40 e algumas aplicações de IA em alinhamento com o que nós pensamos que será aí a nossa concepção de transformação. Primeira coisa, o mundo está em evolução, não tem como, isso aí todo mundo já sabe. E lá na pontinha, lá no canto direito, os senhores podem ver um dos nossos condicionantes, o incremento de tecnologias disruptivas aplicadas ao campo militar. Não vou entrar aqui em detalhes, já falamos muito sobre isso. Computação quântica, inteligência artificial é algo que não tem volta. E aqui nós vamos falar um pouquinho do Força 40. Então, a nossa concepção de transformação do Exército Brasileiro, que está naquele documento lá à direita, nós colocamos lá que nós temos 4 eixos de transformação. A doutrina,
as capacidades, que é mais do que simplesmente ter um equipamento. É ter o equipamento, é o ter a doutrina para aquele equipamento, é o ter a educação, é ter o pessoal, é ter a infraestrutura. Por isso a gente chama de capacidade. A concepção estratégica, basicamente, é como que nós queremos organizar o nosso exército para 2040 e a parte de pessoal. E aqui também teremos grandes transformações. Não como foi falado agora aqui somente de necessidade de redução de efetivos, é algo fundamental. Nós teremos que reduzir efetivos, primeiro porque a nossa população, a partir de 2035, ela vai começar também a diminuir. Os países mais avançados têm dificuldades gigantescas de recrutamento. E nós também vamos começar a ter. Já temos em algumas áreas para recrutar pessoal altamente especializado. Então é algo que nós também teremos que verificar isso aqui. Questão de efetivos, questão de qualificação, questão de educação. Aquilo que foi comentado. Nós não podemos ser somente operadores de IA. Nós também teremos que ser desenvolvedores. A verdade é essa. E aqui são os temas prioritários que nós levantamos para o Força 40. Então, observe o primeiro. Quando o professor Roberto Galo aqui comentou da necessidade da gente começar a explorar conceitos de comando e controle, do multidomínio, olha a primeira necessidade que nós dedicamos: comando e controle, guerra eletrônica e cibernética. Esse é o primeiro tópico, se a gente quer falar de uma força realmente à altura dos desafios do século XXI. É o primeiro. Defesa antiaérea. Olha lá o que está acontecendo hoje lá no Irã, no Iraque, ou melhor, no Israel, na Ucrânia, a importância da defesa antiaérea, fogos de precisão a longo alcance, sistemas autônomos, logística, transporte, munição. O professor Galo comentou aqui. É impossível fazer a guerra sem paiol, está lá, classe 5. Classe 5 o que é? Munição. Forças blindadas, aviação do exército e a letalidade do combatente. Então aqui são os principais tópicos, os temas prioritários que nós elencamos para o Força 40. E aqui são as áreas tecnológicas que nós teremos que trabalhar. Olha primeiro, inteligência artificial e Big Data. Um exemplo, sistema de apoio à decisão, sistemas autônomos, as tecnologias quânticas, é algo que não temos ainda disseminado, mas é algo que vai também revolucionar. As tecnologias para a segurança da informação, sistemas de navegação sem GPS. Quem disse que a gente pode contar com GPS? É nosso sistema? Não. Pode ser negado? Pode. Pior ainda, pode ser alterado, e a gente nem tem noção disso. Energia no campo de batalha, algo crítico também. Munições convencionais e munições inteligentes. Então essas aqui são as principais áreas tecnológicas que nós vemos que nós temos que desenvolver. E aqui vamos ver algumas diretrizes. Observando aquele documento lá da direita, a Concepção de Transformação do Exército Brasileiro, nós já vemos ali alguns tópicos. Nós temos ali, no anexo bravo, as diretrizes estratégicas de transformação. Está ali, ó, aperfeiçoar, agilizar as entregas do portfólio estratégico do Exército, priorizando esses programas, as temáticas que têm como escopo as seguintes áreas: inteligência artificial e tecnologias quânticas. Então é algo que não tem volta. Além disso, nós temos que induzir a geração de novas capacidades, temos que ter uma agenda comum de pesquisa e desenvolvimento com base em tecnologias duais, estratégias disruptivas. Cada vez mais nós temos que contar com o apoio da Tríplice Hélice. Então, governo, academia, forças armadas. Cada vez mais. Observe ali, ó, ferramentas de ciência de dados e inteligência artificial para sistemas de apoio à decisão, onde nós vamos trabalhar com análise preditiva e Big Data para detecção automática de alvos, análise do ambiente operacional, identificação de padrões de apoio à decisão. Por exemplo, análise de alvos. Imagine agora o que está acontecendo lá em Israel recebendo um ataque com centenas de drones e mísseis.
como decidir quais daqueles mísseis e drones abater? Como? Qual que está se dirigindo para uma cidade, para um local habitado, e qual que vai acabar atingindo um local deserto? Como decidir qual sistema de armas empregar para cada um daqueles mísseis e drones? Sem inteligência artificial, humanamente, nós não conseguimos fazer isso. Esse é um exemplo. Então, nessa integração com a IA, é importante para analisar grande quantidade de dados de diversas fontes, auxiliar a priorização de alvos, otimizar o fluxo de mensagens, auxiliar a definição da melhor meio a ser empregado. Tudo isso vai nos proporcionar uma consciência situacional e atuação oportuna. Apenas para citar um dado para vocês, eu estive numa conferência em Londres e pude conversar com um oficial ucraniano que ele trabalha no setor de desenvolvimento tecnológico. E um dado que me chamou muita atenção, ele comentou o seguinte, que hoje, na Ucrânia, o tempo entre detectar um alvo e executar a ação, por exemplo, verifiquei que existe uma coluna blindada atacando, e eu vou ter que utilizar um armamento, vou ter que utilizar um drone, vou fazer fogo de artilharia, 5 minutos. No nível tático, 5 minutos. Se precisar de algo mais complexo, nível estratégico, meios que estão mais acima, melhor, nível operacional, 10 minutos e acabou. Aí agora os senhores pensem como é o nosso sistema de planejamento de fogos. Top-down, bottom-up, aquela coisa toda, prioriza, não sei o que, integra, decide, pede fogo, mensagem inicial, não deu certo. Imagine, seria possível nós estarmos no combate moderno utilizando técnicas táticas de procedimento da Segunda Guerra Mundial. Impossível. O tempo é esse, 5 minutos entre detectar um alvo e executar uma ação. Esse é o desafio. E aqui, como já foi comentado aqui, essa área de inteligência artificial é muito ampla. Muito ampla. Então aqui, a gente, só para ter uma ideia, né? Tem lá machine learning, tem a questão de processamento de linguagens, falas, sistemas especializados, a parte de planejamento, de otimização, a parte de robótica, a parte de visão, tudo isso são áreas diferentes de inteligência artificial. Então, realmente, nós temos um campo muito amplo de aplicações. E aqui algumas áreas que nós verificamos e nós temos certeza que teremos aplicações. Então pode ver lá a parte lá de cima, comando e controle, guerra cibernética, segurança do espectro eletromagnético, a parte de condução autônoma, sistema de armas autônomos, logística, inteligência, planejamento e simulação, questão de prevenção de desastres, robótica e autonomia e enxames, algo fundamental. Enxame de drones. É algo que já está começando a acontecer e no futuro vai ser cada vez mais importante. Enxame de drones. E aqui alguns exemplos. Sistema de armas autônomos. Alguns aí são concepções artísticas, mas, por exemplo, essa de baixo ali é um ataque de sistemas automatizados russos na guerra da Ucrânia, aquele lá de baixo. Verifique ali à direita sistemas automatizados, pode ser de guerra eletrônica, radares. Observe aquele lá do meio. Basicamente é o cão robô. E vocês podem ver que nós, aqui no Réveillon, se eu não me engano, a polícia paulista estava utilizando. Então, sistema autônomo que ele pode se deslocar para o terreno adversário, de lá ele pode transmitir informações, de lá ele pode fazer um monitoramento, ou até eu posso colocar nele um artefato explosivo, e eu não vou mostrar a foto aqui, mas já tem um exemplo de um cão robô desses aí com explosivo que correu para baixo de um bueiro onde passava uma ferrovia e lá ele foi explodido. Pronto. A ferrovia está interditada. Outra área. Sistemas de veículos terrestres remotamente pilotados, abertura de obstáculos de engenharia
lembre-se, nós vamos ter diminuição de efetivos. Por que eu vou perder um soldado, 1, 2, 3 ou 4, um grupo de engenharia, para fazer a abertura de um obstáculo, se eu posso utilizar um sistema desses autônomo? Mais uma vez, observe ali o cão robô, blindados autônomos, blindados ali no meio para destruição de explosivos, blindados para transporte de material, para transporte pessoal, todos sistemas autônomos. Observe aqui o MSHORAD americano, que é o Maneuver Short Range Air Defense. É um sistema de artilharia antiaérea que ele é empregado contra mísseis, drones. Devido à multiplicidade de sistemas que ele possui, observe lá, ele tem lá a ponto .50, ele tem canhão, ele tem míssil. Seria humanamente impossível em determinadas ações de combate o humano decidir, o humano detectar os alvos, o humano decidir qual alvo que ele vai abater, com qual sistema de armas. Então a inteligência artificial ela vem a reduzir em muito todo esse tempo de processamento e análise. E é claro, que é o que a gente preconiza até agora, que a ordem final, o disparo, vai ser feito pelo humano. O humano é que vai decidir, mas todo o processamento nós podemos e devemos utilizar a inteligência artificial. Um outro exemplo aqui, lá no Reino Unido, realizaram agora um grande exercício chamado Wintermut, agora há pouco tempo, e isso aqui é o resultado do exercício. Uma redução estimada de 30% a 40% do tempo de reação e da carga cognitiva dos militares. Isso é importante. Imagine a quantidade de dados que a gente receberia num posto de comando hoje em dia com uma multiplicidade de sensores. Como receber todos os dados de satélites, de drones, de dados do campo de batalha e processar tudo isso e produzir uma informação confiável? Não é mais possível sem a utilização da inteligência artificial. Planejamento de comando e controle, planejamento de logística. Então aqui um sistema da Palantir, que é uma empresa muito respeitada internacionalmente. Enxame de drones, como eu comentei. Senhores, aqui está o futuro da guerra. Se falam que o drone é o que está dominando hoje no campo de batalha, o que vai dominar amanhã é o enxame de drones. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho o conceito, vamos entrar nesse assunto. Guerra eletrônica e comunicações. O emprego da inteligência artificial nas comunicações. Com a inteligência artificial, os equipamentos podem escolher a potência que vão operar, o direcionamento dessas ondas para evitar a detecção. Está aqui o sistema também de guerra eletrônica, também sendo utilizado na Ucrânia. Na parte de logística e suporte, já foi falado aqui, a parte de manutenção preditiva, plataformas para evacuação ou para transporte de material. Na parte de simulação de combate, fundamental. Hoje, todos os sistemas que o Exército tem devem possuir um sistema acoplado de simulação. Imagine quanto custa eu disparar um míssil anticarro. Míssil anticarro, no mínimo, os mais baratos que a gente tem é 500, 600 mil reais. Nenhum exército do mundo tem condições de fazer um treinamento para ficar gastando seus mísseis anticarro. Simulação. Temos que ter simulação para tudo. Desde o armamento comum, desde aí do IA-2, pistola, passando por sistemas altamente complexos. Tudo tem que ter simulação. E a inteligência artificial, ela veio para transformar toda essa área de simulação. Em outros países, diversos exércitos estão criando centros dedicados exclusivamente para a inteligência artificial. E é algo que nós temos que partir nesse sentido também. Observem lá, nos Estados Unidos, criado em 2018, o Joint Artificial Intelligence Center. Está aqui no meio do Reino Unido, criado em 2022. Do Canadá está em processo de criação. Ou seja, os exércitos já despertaram, as forças armadas já despertaram. Nós temos que adotar a inteligência artificial em tudo que nós pudermos.
E aqui um exemplo que eu quero passar para vocês, está sendo utilizado agora lá na Ucrânia. Então eles possuem essa plataforma de inteligência artificial Avenger, que é para ela fazer análise do campo de batalha. Então, como eu falei, imagine, isso aí é uma fotografia aérea, uma imagem de drone, onde nós já sabemos, que eu vi já de diversas outras fotos, dias anteriores ou semanas anteriores, que isso aqui é um blindado destruído. Mas que isso aqui, agora, essas novas posições aqui, é algo que não existia. Opa, então aqui tem algo novo que eu preciso aprofundar. Então imagina eu ter que analisar centenas, milhares de imagens de diferentes sensores. Impossível. Esse é um exemplo de aplicação da inteligência artificial para análise de imagens e busca de alvo. Outro exemplo, uma coisa simples. Imagine no campo de batalha, aliás, tem um conceito muito interessante hoje, foi desenvolvido pelos russos na época ainda da Guerra Fria, mas que à época não foi possível levar à frente, que é a transparência do campo de batalha. Não sei se já ouviram falar. Já ouviram falar da transparência do campo de batalha? Por esse conceito, eles falam o seguinte: tudo que está no campo de batalha pode ser visto. E tudo que pode ser visto pode ser destruído. É o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Porque nós temos uma multiplicidade de sensores. Então nós temos radares, nós temos câmeras óticas, nós temos drones voando, nós temos um soldado que está vendo um dado e está transmitindo para a retaguarda. Tudo isso gera uma quantidade gigantesca de dados que tem que ser processados. E um exemplo aqui, observe. Isso aqui é uma imagem onde foi visto isso aqui. Mas isso aqui é um pássaro ou é um drone? Como reconhecer? Pode ser feito por humanos? Sim, mas vai levar muito tempo e nós não temos essa capacidade toda. Então, utilização simples de um aplicativo que está na internet, disponível, chamado YOLO, que eles estão aplicando para poder fazer esse processamento de imagem e reconhecer se é um pássaro ou se é um drone. Algo aparentemente simples, mas que demandaria muito tempo para nós humanos. Tendências futuras tiradas lá da guerra da Ucrânia. Primeiro, treinamento virtual, cada vez vai ocorrer de uma forma mais intensa, até para economia de recursos. Exemplo, soldados, avatares interagindo com drones. E observem, vamos falar um pouco de enxame de drone. Eu tenho aqui uma coluna de veículos deslocando e acima, realizando a proteção dessa coluna, um enxame de drones. Cada um deles com uma função. Alguns estarão realizando aqui transmissão de comunicações, outros estarão realizando interferência eletrônica, outros estarão realizando a vigilância, outros serão drones armados, que à medida que detectar um alvo que seja uma ameaça, vai se dirigir para esse alvo e vai destruí-lo. E tudo isso interagindo e sendo controlado de que forma? Por inteligência artificial. Isso aqui já é uma realidade hoje? Não. Mas isso aqui, é uma tendência futura. É algo que vai ocorrer. A questão é quando. Nós temos que trabalhar com isso aqui. Enxame de drones. Outro exemplo, mais uma vez, treinamento virtual. Utilização de androides no campo de batalha. Não, mas isso aí é algo muito distante. Esse negócio de utilizar androides no campo de batalha ainda é coisa de ficção científica. É coisa de ficção científica, né? Pois é. E aí eu me deparo com essa notícia no jornal de pouco mais de um mês. 21 robôs humanoides juntaram-se a milhares de corredores na meia maratona de Pequim. A primeira vez que tais máquinas correram de forma conjunta com humanos o percurso de 21 quilômetros. Então, senhores, nós já temos humanoides correndo meia maratona. Por que nós não teremos humanoides no campo de batalha? É muito caro um robô desses humanoides? Garanto que é mais barato que um soldado. Coloque o custo de formação de um soldado. Coloque o custo de perder esse soldado.
as indenizações que o Estado vai pagar, os tratamentos médicos. E aí você coloca tudo isso na ponta do lápis para ver que é muito mais barato utilizar um robô humanoide. Ah, você fala que drone também é coisa que está distante. Não, olha aí, ó. Rio de Janeiro, olha aí, ó. Polícia Civil investiga o uso de drones para monitorar e lançar granadas em comunidades do Rio. Senhores, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Eu estava conversando agora no intervalo ali fora, um dos nossos professores comentou o seguinte: imagina quando acabar a guerra da Ucrânia, aquela quantidade de especialistas que eles têm lá em operações de drone, desempregados, uma experiência gigantesca, muitos deles vão sair pelo mundo oferecendo serviço para organizações dos mais diversos tipos, organizações terroristas, organizações de crime transnacional e por aí vai. É algo que veio para ficar. Senhores, então, minha conversa com vocês aqui foi na linha de temos muito o que fazer, o desafio é muito grande, porém, inteligência artificial veio para ficar, não tem jeito. E agora nós temos que responder a pergunta de como incorporar a inteligência artificial nas nossas mais diversas atividades. E como que nós podemos nos beneficiar dessas ferramentas, que é mais de um tipo, né, dessas ferramentas, para que a gente possa estar à altura dos desafios do combate do século XXI. Muito obrigado, senhores. Bom dia. Obrigado, Dona Moreto. Nós temos ainda 2 minutos antes do intervalo. Registro aqui a presença do nosso comandante, General Sassoni. Teremos 15 minutos de intervalo. O QR Code já está disponível para vocês fazerem as perguntas. Eu recebo aqui as perguntas, vou processá-las para fazer uma síntese aos nossos palestrantes. Voltaremos em 15 minutos com a palestra do General Gonçalves e, em seguida, o nosso centro de debates. Vai ser 30? Teremos 30 minutos de intervalo, então. Vamos lá para o senhor, Coronel Francisco. Muito bem. Após o intervalo, agora nós vamos retomar na última parte da fase de apresentações, com a apresentação do General Gonçalves, nosso representante do COTER. Pessoal, prepara ali, então. Meu bom dia a todos. Satisfação muito grande estar participando desse evento aqui na ICN, trazendo ali a nossa contribuição do COTER. Falar no final de uma mesa, depois da apresentação, quem teve a oportunidade de assistir, o professor Vinícius, na abertura do dia, na sequência do professor Galo e do general Moreto, torna a coisa um pouco mais fácil, né? Até comentei ali que a gente podia partir logo para o almoço, porque o que tinha de importante de ser dito foi dito. E aí me enche também de satisfação, porque eu vi várias interseções, né? Nós não combinamos as apresentações, mas essas interseções parece que nós estamos falando uma mesma linguagem. Mas aí identifiquei alguns pontos que julgo que seria interessante trazer para a gente somar as ideias. Como já foi dito antes, pensar numa resposta para uma pergunta da mesa, a inteligência artificial e a defesa nacional, o Brasil e a Força Terrestre estão preparados? Quando eu me deparei inicialmente com essa temática, suscitou mais perguntas do que a resposta propriamente dita. Então, não sei se eu vou ajudar muito na busca dessa resposta, mas com certeza trazer outras motivações, outras perguntas aí que eu acho que é interessante a gente pensar antes de responder propriamente dito. Perguntas que me vieram à mente, né? Qual o contexto? As apresentações que me precederam praticamente já nos situaram onde nós estamos hoje, em que situação nos encontramos quando pensamos em inteligência artificial. Aplicações e riscos. A Força 40 apresentada pelo João Moreto, acho que trouxe bem um enquadramento do que a Força está pensando, né? Está na 7ª subchefia, e aí eu consegui identificar algumas outras coisas que devem ser pensadas. Risco, pensou na aplicação, pensou no resultado, está associado a um risco que tem que ser discutido, né, antes da efetiva adoção daquela aplicação.
tendências, estratégias. Quem são os protagonistas hoje nesse mundo de inteligência artificial quando nós pensamos em defesa? A gente conseguiu, um trabalho recente que foi feito lá no COTER, identificar esses protagonistas e a gente conversa um pouquinho sobre isso hoje. Que IA nós estamos buscando? O que vem a ser exatamente essa IA que nos faz pensar se estamos preparados ou não? Finalizando, eu comento rapidamente ali como nós estamos aí especificamente pontuando o Comando de Operações Terrestres com o Sistema de Informações Terrestres. É um conceito antigo que está sendo revisitado para que a gente possa efetivamente atualizar um sistema com suporte de TI no COTER. Contexto. Esse artigo foi comentado pelo professor Vinícius, e aí eu faço um ponto interessante hoje. Praticamente todo dia nós temos algum artigo falando sobre IA, seja defesa ou não, a gente tem alguma coisa pontuada na mídia, jornal, revista, televisão. Então, assim, é um tema que mesmo que eu não queira, eu acabo me deparando. Então, esse é um artigo, eu pude buscar alguma coisa recente, ele é de junho do ano passado, e ele traz essa observação da transformação da guerra pela IA. Isso nos faz pensar da importância dessa tecnologia. A IA como multiplicador de combate do Exército dos Estados Unidos. Também recente, setembro de 24. E aí eu vejo já uma marca quando eu penso na IA do ator Estados Unidos. Sempre como uma ferramenta na utilização de apoio à tomada de decisão. Melhorar a tomada de decisão de forma mais eficiente, de forma mais rápida. Janeiro deste ano, a gente começa a ver, foram mostrados outros exemplos, né? O Irã, que nem aparece como um protagonista de emprego dessa tecnologia, fazendo uso da tecnologia para se defender, para se atacar, para promover a IA como uma arma de guerra. Esse aqui o autor traz uma reflexão sobre a inteligência artificial, como a inteligência artificial vai alterar o modo substancial de como as guerras são iniciadas, conduzidas e concluídas. Acredito que o professor Vinícius explorou bem esse conceito, essa ideia na apresentação pela manhã. Tudo isso vai corroborando, vai trazendo, vai nos colocando num contexto de importância de pensar a inteligência artificial, ainda que não se defina, ainda que não se tenha o exato uso como uma arma de guerra, uma arma de defesa, uma arma de ataque, uma arma de persuasão, mas a mídia está trazendo aí cada vez mais informações, cada vez mais exemplos do nosso cotidiano. Isso aqui é de fevereiro. Esse também foi abordado pelo professor Vinícius e me chamou a atenção, o professor tratou bem da questão, mas me chamou a atenção quando eu vi essa matéria, porque ele colocava IA junto com uma arma de guerra já conhecida de todos nós, e acho que ninguém duvida da importância de se ter um submarino como arma de guerra, só que está colocado aí no mesmo patamar e chamando a atenção da importância da inteligência artificial. Junho desse ano. Drones ucranianos usam IA para atacar aeronaves russas. Então, de novo, não aparece Ucrânia como um protagonista, um grande protagonista, mas fazendo uso intenso da inteligência artificial como uma arma de guerra. Então, são esses e outros inúmeros artigos lançados com uma frequência extremamente curta na nossa mídia. Aqui eu tentei buscar, chamou a atenção, mais uma aplicação de IA, uma nuvem voltada para a parte de serviços de inteligência e o investimento que é feito. Então, valores, quando a gente pensa em inteligência artificial, não tem como não pensar em valores vultosos. Pela manhã eu conversava com o professor Galo, se eu pegar várias iniciativas e aplicar valores elevados em várias iniciativas,
eu não tenho o mesmo resultado do que eu somar todos esses valores e aplicar numa única iniciativa. Talvez esse seja o grande desafio quando pensamos em IA. Esse é o contexto que nós vivemos, né? Eu acredito que o que já foi falado aqui hoje, ontem particularmente, né, é tão importante que já é capaz de alterar o pensamento geopolítico que nós temos, né, desde muito. Então, é a tecnologia fazendo mudar as pessoas, fazendo mudar a forma de pensar. E aplicações, várias aplicações. Então, responder aquela pergunta, se nós estamos preparados, onde nós queremos aplicar essa tecnologia, essa nova tecnologia, onde ela tem aplicabilidade. Então, podemos eleger. Essas são algumas aplicações que foram discutidas recentemente lá no COTER, Simpósio de Inteligência Artificial, que buscamos identificar possíveis aplicações. Então, não temos ainda uma definição clara se são essas que serão priorizadas, mas se identifica, né? A consciência situacional aprimorada, então, fundamental. O Sinfotech, que eu vou falar aqui no final, tem como objetivo final a busca por essa consciência situacional plena. E eu não tenho dúvida que IA faz parte desse processo de obtenção. Apoio à tomada de decisão. Eu estou falando de ser mais eficiente e mais rápido na tomada de decisão. Não tem como não pensar em inteligência artificial, ainda que não se defina que tipo de inteligência artificial nós estamos falando. Preparação de respostas a emergências. Eu ter a capacidade de processar uma grande variedade de dados, de fontes diferentes, com certeza é razoável assumir que isso vai dar um potencial de resposta muito grande, muito maior do que se conseguiríamos, mesmo com a experiência de grandes tomadores de decisão. Tarefas repetitivas, tem sido muito dito, não só na área de defesa, que talvez esse seja o grande nicho, né, inicial para que a gente tenha uma inteligência artificial efetiva no nosso cotidiano. Drones autônomos. Então, exemplos foram mostrados, a mídia mostra casos reais de uso, de emprego dessa tecnologia. Detecção de objetos, identificação de alvos, cibersegurança, então são aplicações que a inteligência artificial ela ganha espaço. Logística militar e gestão de recursos, que o professor Carlos tocou nesse assunto hoje, até pouco tempo, quando a gente pensava numa utilização na área logística, a pesquisa operacional, hoje nós temos a IA aparecendo aí como um ator de relevância. Planejamentos estratégicos com agentes de IA é uma das aplicações que nós estamos dando esforços no Sinfotech para que a gente possa efetivamente ter uma inteligência artificial fazendo uso de dados corporativos hoje já maduros na instituição. Comunicações e agentes conversacionais. Então, ter informações em tempo real e essa informação chegando no campo de batalha. Bom, riscos. Falamos de aplicações, muitas foram citadas anteriormente, e aí eu trago agora algumas preocupações, né, que precisam ser tratadas efetivamente. Né? Mudança de contexto, ter uma inteligência artificial que foi treinada para um contexto e ser aplicada em um contexto diferente. É um risco. A diferenciação de projeção e previsão, acho que também já foi discutido, se não me engano ontem, é uma preocupação quando nós pensamos em sistemas de inteligência artificial. Sistemas flexíveis ou com escopo indefinido. São decisões que precisam ser tomadas para que efetivamente nós tenhamos aí uma inteligência artificial efetiva na força terrestre. Incerteza irredutível. Eu costumo brincar, né, dizendo que a única certeza que nós temos é a incerteza. Então nunca teremos a eliminação completa dessa incerteza. Mas com certeza a inteligência artificial pode reduzir esse nível de incerteza para que os decisores possam tomar melhores decisões. Faltas de expectativas com as LLM. Então eu consigo ter respostas bem argumentadas, bem embasadas,
com exemplos e completamente erradas. Então, eu preciso ter isso em mente na hora de utilizar essas ferramentas. E os viés humanos e organizacionais, que são inerentes a nós, e elas vão influenciar na nossa modelagem, na nossa utilização da IA como ferramenta operacional. Tendências. Ainda nesse simpósio, nós buscamos, através de diversas fontes disponíveis, dados públicos, tentar identificar protagonistas na área. Né? Foram elencados ali os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia, né, participantes efetivos da OTAN e China. E aí, o exercício consistiu em identificar, né, de forma macro, a estratégia, a tendência de cada um desses protagonistas. E vimos uma diferença. Enquanto os Estados Unidos, eles utilizam ou dão ênfase no uso da inteligência artificial para aproveitar o potencial do poder de tomar a decisão dos decisores, ou seja, usando a ferramenta para que esses decisores tenham condições de decidir de forma mais rápida e mais precisa. Nós vemos a Rússia, com toda a limitação de acesso, né, aos dados que ela impõe, caminhando num sentido diferente, né, buscando eliminar a influência do fator humano. É uma estratégia que a gente observa nesse material. A OTAN sai num viés diferente, né? Ela está envidando esforços para alcançar a chamada superioridade cognitiva. Se nós traduzirmos aí para a nossa língua, né? Seria ter alguma vantagem numa guerra informacional, né? Conseguir conduzir essa guerra informacional. China já atua de um espectro mais amplo, né? Talvez até fazendo uso de da IA como arma de persuasão, né? Mostrando um potencial talvez maior do que efetivamente ela possui, mas ela apresenta, né, um apoio para o comando, tomada de decisão, simulações militares, equipamentos de defesa. Um grande protagonista. E o exercício seguinte foi, dada a identificação desses protagonistas, utilizando um modelo teórico de maturidade de tecnologia, o chamado TRL. TRL foi uma metodologia desenvolvida pela NASA, em que ela, de alguma forma, buscava mensurar os aportes financeiros de acordo com a maturidade da tecnologia. Nós hoje fazemos uso de uma TRL adaptada, o DCT utiliza essa metodologia, mas a ideia foi buscar, em cima de evidências, como a gente colocaria numa escala esses protagonistas. E aqui apareceu, sem dúvida, né, os Estados Unidos, em primeiro lugar, com um nível maior de maturidade, com ensaios concretos, com produtos de mercado, um empate técnico, a China e países da OTAN, e mais a retaguarda ali a Rússia. Essa figura já era polêmica, né? Porque a nossa percepção, talvez a Rússia não esteja tão defasada em relação aos outros países. Mas também nos leva a pensar, não seria alguma estratégia de dissuasão? Enfim, com os dados, as evidências objetivas que foram possíveis coletar, nós conseguimos enxergar, hoje estamos enxergando esses protagonistas, que podem ser aí o nosso benchmark, quando pensarmos ou definirmos onde nós queremos atuar e quem é a nossa principal referência. Aí cheguei na pergunta, qual é a IA que nós estamos buscando? Né? O que eu tenho que ter em mente quando eu pensar num planejamento, né, que me leve à preparação para a utilização dessa IA? Responder essa pergunta não é simples. Eu busquei amparo. Esse é um livro, ele foi lançado agora se não me engano, no segundo trimestre deste ano. Não tem ainda a versão para o português, mas são os autores, eles são da indústria e eles falam sobre a inteligência artificial de forma ampla, sem entrar no mérito técnico, mas chamando a atenção para a revolução que a inteligência artificial está provocando no nosso meio, né, no contexto global.
primeiro capítulo, ele começa falando do momento, ele chama de a IA como momento Netscape, fazendo referência àquele browser lá da década de 90, que popularizou a utilização da internet, né? Trouxe aí, democratizou o acesso à internet. Então ele faz uma referência de que o que está acontecendo hoje, né? As inovações que estão surgindo com a inteligência artificial nos remetem, guardado aí as devidas proporções, àquela época de que quem viveu aqueles anos 90 foi realmente uma revolução que transformou a nossa maneira de pensar. Depois ele vai abordar a capacidade computacional, e eu agregaria aí também, foi falado aqui também hoje ou ontem, o suprimento de energia. Quer dizer, não é só capacidade de processamento, é garantir energia suficiente para esse processamento. Às vezes a gente pensa muito em ter essa capacidade disponível, né? E esquece que nós temos um problema que tem que ser resolvido. Os grandes atores já começaram a pensar nisso. Com a governança robusta, eu diria que essa é uma parte bastante relevante, tem sido encabeçada pelo Estado-Maior do Exército, uma preocupação constante. Hoje nós temos um comitê de governança de inteligência artificial, representantes de todos os ODS, ODOP, órgãos de assessoramento direto e indireto, participando dessa governança, né? Pensando como que a IA vai ser gerida, vai ser organizada, como que nós vamos tratar isso com transparência, ética, de alguma forma, organizando as ações. Então, algo muito importante. Multimodal, pensamos muito na inteligência artificial generativa, que a gente interage via texto, mas eles já falam, nós temos que evoluir, pensar numa conversa, num processamento de áudio, vídeo, né, imagens, não vai além da conversa de texto. Um aspecto interessante é a transição, que ele chama do mais IA para o IA+. Então, pensar que a IA não é algo que vai se somar aos processos que nós temos hoje conhecidos, que estão funcionando. E sim, a IA é algo central, certo? É a transição, é o pensar IA como um grande criador de valor. É algo que merece alguma atenção quando pensarmos nessa preparação da IA. Desafios éticos e operacionais foram bastante explorados aqui, acho que é um ponto já marcado e é um desafio a ser vencido. Equilíbrio da inovação com ética, também bastante explorado. Dados como diferencial. Então, um dado que o livro traz é que menos de 1% dos dados privados, dados das organizações, instituições que utilizam a inteligência artificial, estão em algum meio público. Então, é uma preocupação que o Comitê de Gestão tem, né, de garantir que os dados da instituição, os dados da Força Terrestre, eles estejam sob controle da instituição. E isso aí aparece como um diferencial na implantação de um sistema de utilização da inteligência artificial. A importância do upscaling, cada vez mais nós vamos precisar capacitar o pessoal com uma frequência cada vez maior, não tem dúvida sobre isso. Computação generativa, saindo da computação tradicional e indo para aquela que eu crio, estou criando coisas, né? Foi falado aqui também com uma característica, né, da criatividade. Esse é o caminho que nós estamos seguindo. Então, são características, são valores, são pensamentos que precisam ser pontuados para que nós possamos definir com clareza se estamos preparados ou o que precisamos fazer para acelerar essa preparação. Como estamos? Como eu disse, eu vou trazer agora um pouco mais uma visão para o COTER, né? Hoje nós temos como foco, um dos focos é o aprimoramento dos sistemas de informações terrestres no COTER. Então, conceitualmente, já existe esse sistema há alguns anos, algumas iniciativas de automatizar processos e que com algum sucesso, só que o tempo ele é implacável, né? Então, tecnologias que
surgiram, que estão disponíveis hoje, não estavam disponíveis anteriormente. Então o sistema está defasado e a ideia é evoluir esse sistema. Primeiro ponto que nos deparamos é a necessidade de um comando e controle efetivo. Essa é uma figurinha que também foi desenhada lá no COTER, em que tenta apresentar a evolução de sistemas de comando e controle segundo um grau de maturidade. Então chegamos a um consenso que hoje nós estaríamos ali entre o básico e o intermediário e que nós precisamos evoluir. Estamos evoluindo, talvez não velocidade, não aquela em que nós gostaríamos, mas estamos evoluindo. E para que a gente alcance aquela consciência situacional completa, eu preciso evoluir isso. Então, saindo ali do nosso C3, chegando lá no que a literatura chama de C6ISL, né? Passando por todos esses 6 aí: comando, controle, comunicações, computadores, sistemas de combate, inteligência, reconhecimento e vigilância. Efetivamente, eu preciso ter um sistema de comando e controle avançado para que eu possa trabalhar essas informações. E aí eu chego no Sinfoter, também uma visão simplificada do que a gente espera que esse sistema vai contemplar, né? Ali embaixo eu tenho as caixinhas verdes, são os inúmeros bancos de dados disponíveis na Força, né? Desenvolvidos ao longo do tempo. Estou falando de um banco de dados logístico, com seu sistema logístico, dados de dado pessoal, financeiro, de inteligência, enfim, uma série de bases públicas que nos interessam, que nós consultamos, estão disponíveis, e essas bases elas são consultadas e elas vão popular o que nós estamos chamando de EBECORP operacional. Traduzindo, um banco de dados com informações operacionais, um banco de dados corporativo com dados operacionais. Hoje nós temos o EBECORP com dados gerenciais, logística, pessoal, já em funcionamento numa estrutura bastante robusta, lá que o DCT gerencia, e a ideia é que nós tenhamos um espelho com a parte operacional. Utilizando nessa primeira fase, utilizando esse banco de dados, a família de aplicativos de comando e controle da Força Terrestre, FAC2FTER, é um software em desenvolvimento. Ele visa substituir o que hoje nós conhecemos como C2 de combate, pacificador, GCB. Isso tudo vai ser integrado nessa família de aplicativos em desenvolvimento pelo CDS. Então é um software, um sistema que está sendo personalizado, customizado para atender às necessidades do Exército em comando e controle e na consulta de informações operacionais. Então ele está indo além do comando e controle. O CIEX, Sistema de Inteligência do Exército, grande parte das informações operacionais, eles são providos pelo sistema de inteligência. Esse sistema hoje, o CIEX, ele adotou uma plataforma de software de prateleira, já tem experiência nessa área há algum tempo, mas a intenção nossa, a intenção hoje que se discute lá no EPEX e com os atores envolvidos é que esse sistema comercial ele venha a ser substituído por um sistema aberto, né? Trocando, falando aí, dando nome para as coisas, né? Então o CIEX hoje tem o seu desenvolvimento de geointeligência em cima de uma família de software da ED, ArcGIS, e a gente imagina que isso vai migrar para uma plataforma aberta, que é o QGIS, num espaço de tempo de 3 anos. Esses dois sistemas alimentam o EBECORP, já com um teste previsto para ser realizado em outubro. Teremos uma operação grande na região norte, especificamente ali na região de Roraima, em que a gente espera contar já de forma efetiva com a utilização tanto com o FAC2 quanto com
o software do CIEX para alimentar o nosso Sinfoter e termos a nossa consciência situacional. No nosso roadmap, né, ferramentas de fusão de dados, mineração de dados, aprendizado de máquina, outras ferramentas de IA estão programados ainda a serem definidos, mas não temos dúvida que serão contemplados. Ainda, né, lá em cima na consciência habitacional, a IA generativa, auxiliando a tomada de decisão, ferramentas de inteligência de negócios, a geointeligência, todas essas ferramentas à disposição ali dos tomadores de decisão em todos os níveis, logicamente atentando ali para as funcionalidades disponíveis em cada nível. Bom, senhores, com isso eu finalizo a minha apresentação com a certeza de que talvez não consiga, né, não tenha conseguido responder plenamente ou de forma direta, né, como o engenheiro militar gosta de trabalhar, né, se direto, mas suscitando pontos que eu julgo de extremamente relevância, que as mentes privilegiadas que estão aqui hoje certamente terão aí sucesso na resposta ou no pensamento estratégico sobre esse tema. Muito obrigado.